Não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas podemos acrescentar vida aos nossos dias. Expresso. Olá, gente amiga, como vai? Tudo bem? Eu sou Antônio Cláudio e esse é o Expresso Cash. É um prazer muito grande, é um prazer inenarrável, como diria um amigo, estar aqui junto com você novamente para mais um programa, para mais uma edição do Expresso Cash. O Expresso Cash que tem o apoio do Sicoob, Cred Inter, da Fisiofran e também da Droga Nossa, esse time fantástico de anunciantes, de parceiros que levam de segunda a sexta, as edições do Expresso Cash até você, seja no YouTube, seja no Facebook, no Instagram, nos grupos de WhatsApp ou então na nossa lista de transmissão. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Hoje a gente vai voltar a um tema que eu me comprometi a estar sempre discutindo aqui no Expresso Cash como uma prestação de serviço. O pessoal que está acompanhando o programa e acompanha o programa diariamente sabe que lá em setembro a gente fez essa promessa de sempre estar trazendo na pauta do programa o suicídio, porque a gente tem um número elevado de suicídios Brasil afora, né? Guaranese não é diferente, Guaxupé não é diferente, a gente tem um número muito grande de suicídios e é preciso a gente trabalhar para que isso não aconteça. E a melhor forma de que isso não aconteça é levar o conhecimento para as pessoas, né? É informar, procurar formas das pessoas descobrirem que tem alguém na família, de repente, com pensamentos suicidas. Por isso, hoje, a nossa conversa é com uma psicóloga e a gente volta daqui a pouquinho. A promoção Poupança Premiada do Sicoob tá com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada R$ 200 depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Sicoob, faça parte. A Fisiofran renova sua marca em comemoração aos seus 17 anos. A nova identidade visual traz um círculo com duas linhas que formam o F de Fisiofran. O círculo representa a bola suíça, elemento marcante da fisioterapia e do Pilates. As duas linhas que correm lado a lado fazem alusão ao acompanhamento cuidadoso dos profissionais com seus alunos e também o processo rumo aos resultados. O conjunto de símbolos traduz a superação, melhorias na saúde e qualidade de vida e os esforços de quem busca dar a volta por cima. Um conceito, uma nova marca para quem está há 17 anos fazendo sempre o melhor para você. Fisiofran, Fisioterapia e Pilates. Expresso Cast. E agora no nosso Expresso Cash é momento daquele bate-papo que todo mundo gosta, que todo mundo sempre elogia. E hoje a minha convidada é uma psicóloga e a gente vai retomar aquele assunto que eu prometi lá no mês de setembro, que sempre traria como pauta aqui do programa, que é a questão do suicídio. E hoje a minha convidada para falar sobre esse tema tão importante que sim, precisa ser falado sempre, é a psicóloga guaranesiana Daniela Gonçalves. Tudo bem, Daniela? Seja muito bem-vinda ao nosso Expresso Cast. Tudo bem, obrigada pelo convite. Fico muito contente de ter recebido o convite. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa fase da vida que muita gente encara como difícil. Difícil é, sim, porque o idoso ele sai da sociedade, então a gente precisa retornar ele de novo na sociedade para ele se sentir ativo. Então, acaba sendo uma fase muito difícil. Sim, tanto para quem cuida e tanto para o idoso. Eu convidei a Daniela para participar do programa. Eu já conversei com alguns psicólogos desde setembro até agora, Daniela, e eu acho que foi até a Heloísa que me indicou. Falou assim, olha, conversa com a Daniela porque ela tem uma linha mais voltada para os idosos. Eu achei muito interessante, porque a gente, Daniela, não tem muito essa ideia, essa consciência, pelo menos eu não tenho, de que o número de suicídios entre idosos é muito alto, né? Eu dei uma pesquisada hoje antes da gente conversar e eu fiquei assustado. É muito alto mesmo, né? Eu até tirei um número aqui. A cada 100 mil habitantes, a gente tem 5,8 suicídios, né? Entre os idosos, esse número salta para 8,9 para cada 100 mil habitantes. Isso. Então, é um número muito alto. Mais de 1.200 idosos suicidam por ano. É um número que a gente parece que é meio fora da nossa realidade, né? É fora da realidade, porque assim, o idoso ele não suicida de forma tradicional. Lógico que há casos que sim, que isso chega a acontecer.
Mas o idoso, ele acaba cometendo o suicídio, o fim da linha, de forma indireta. Então, o idoso, ele para de se alimentar, ele para de tomar medicação, ou ele mesmo causa o próprio tombo dele, a própria queda. Então, ele procura meios diferentes de interromper essa linha de vida. Por isso que a gente não ouve muito falar, fulano suicidou, ciclano suicidou, porque as formas que eles procuram é totalmente diferente. Sim, nós, sociedade, enxergamos o suicídio como? O cara passou uma corda lá e suicidou enforcado. O cara se matou com um tiro, né? Pulou de uma ponte, se jogou na frente de um carro. Na nossa visão, suicídio é isso. E não é só isso, né? Como você está explicando. Não. Há várias formas de suicídio. Tem idoso que ele para de se alimentar, aí você vai e cobra ele e fala assim, por que você não está se alimentando mais? Você gostava de tal comida? Eu não quero. Tá se sentindo mal? Vamos no médico? Não, eu não vou. Mas para você ter essa conversa, o idoso tem que ter uma confiança muito grande, porque ele não confia plenamente. Devido aos que eles escutam, idoso virou criança, tá ficando muito chato, não sei o que tem. Então ele para de ter essa confiança. Aí quando você vai conversar, questionar, ele fala, não, vou parar de comer mesmo, porque também não quero viver mais, assim já termina isso, já vivi demais. Quem eu gostaria de ver crescer, eu já vi crescer, eu tô sendo um incômodo para minha família, virei transtorno. Então, o idoso tem essa mania. Ele não quer preocupar a família, Sim. Ele não quer ser um incômodo para a família, e tanto é que os suicídios dele não é para apontar algum familiar, para falar, não fui bem cuidado, isso, aquilo, não. Ele quer fazer de uma forma sigilosa. Já cumpri minha missão. Isso, não quero mais viver. Mas que situação, Daniela, e como é que a gente ajuda numa situação dessa? Primeiramente, a gente tem que colocar na cabeça que o idoso é um ser humano normal. Não vamos diferenciar, não, porque assim, tá certo, aposentou, já não está mais fazendo parte do quadro de trabalho da sociedade, mas há várias formas de você conseguir incluir na sociedade. Sempre tem um grupo no CRAS, que seja, que ele vai reunir com os amigos, fazer uma aula de música ou de dança, que ele vai poder sentar, conversar. Então, a gente está inserindo ele. Porque o idoso não gosta de ficar trancado em casa, quieto, sem comunicar com ninguém, nesse silêncio absurdo. Não, ele gosta de ser ativo, de participar, de mostrar o que ele sabe, todo o conhecimento dele, porque ele tem muito conhecimento. Né? Uma pessoa que vive 60, 70, 80 anos, a bagagem que traz para a gente é muito grande. Daniela, mas o que leva? É a depressão? A pessoa chega na cidade, as pessoas começam a apontar o dedo, né? Como você disse aí, de repente, virou criança, tá chato, fica à toa o dia inteiro aí, não faz nada, ainda fica reclamando. Porque tem muito isso, a sociedade aponta muito dedo, né? E aí a pessoa vai entrando num quadro depressivo e acaba suicidando, porque não, se a pessoa com as suas faculdades mentais não, vou tirar minha vida. Não é assim, é uma doença, é uma depressão que leva ao suicídio? Então, a depressão, você falou correto. Doenças crônicas, depressão leva ao suicídio. A falta do poder aquisitivo financeiro leva o idoso a cometer o suicídio, porque o idoso gasta muito com medicamento. Então, a renda dele fica escassa. Agora, imagina ele ter que se manter os medicamentos. Então, é uma forma também dele não querer ver, porque ele não acha mais meio para entrar na sociedade, no mercado de trabalho, para trabalhar. Isso deixa ele também, agrava o quadro dele de depressão. Quando ele perde alguém muito querido, pode ser um cônjuge ou alguém da família, ou alguma pessoa que dava muito apoio, ele também regride bastante, cai. Essas coisas levam o idoso a cometer o suicídio. A família, a falta da família, a compreensão da família. Porque tem família que é participativa, mas tem família que não é participativa. Tipo, eu vou lá, eu tô entregando um alimento, já tá bom, tô indo na farmácia, busco remédio, dou alimento. Não, ele quer se sentir gente, ele quer se sentir pertencente àquela família. Porque foi uma família que ele construiu, ou mesmo que ele não tenha construído, que veio dele. Então, ele quer fazer parte. Então, isso deixa você... vai deixando ele deprimido,
vai deixando ele com um sentimento de rejeição. É onde essas coisas acabam acontecendo, infelizmente, né? Daniela, você tá falando agora, eu estava pensando em alguns casos aqui que eu me lembro de pessoas que faleceram, idosos, o marido faleceu, passa 6 meses, por exemplo, a mulher morre. Ou então, ao contrário, né? Morre a mulher, passa pouco tempo, ou morre um filho, passa pouco tempo, a mãe ou o pai morre. Tem muito a ver com isso que você falou, né? Às vezes a gente fica falando, glamorizando isso. Nossa, olha, você viu? Gostava tanto do filho, gostava tanto do marido, passou pouco tempo, morreu. Mas provavelmente é isso que você falou, né? É a depressão, é o luto pós-morte, né? Que vai Isso. e ela não consegue sair, né? Não, por isso que eu precisa tô de falando muita bobagem. ajuda. Eu não tô falando Não, bobagem. você tá correto. Não, você tá correto. E por isso que o idoso precisa de ajuda. Não só idoso, a gente está falando de idoso específico, mas qualquer ser humano em si, dependente da idade, da faixa etária, precisa de ajuda para poder sair disso. Só que o idoso tem aqui, já cumpri minha missão. Então, isso ajuda ele a ter coragem de encerrar por ali. Sim. Agora, diferente de um adulto ou de uma criança que ainda aponta para eles perspectiva de vida, aí ele é bem diferente. Agora o idoso assim, não, já criei meus filhos, já vi meus netos, então já cumpri minha missão, não quero mais isso daqui. É uma forma dele falar assim, não quero, tô indo embora e acabou por aqui. Só que quando isso acontece, é triste para a família? É sim. Mas a família tem que entender o que, por parte, tem medo de falar até uma bobeira aqui, por parte é um alívio para ele, entendeu? Então, acredito que quando isso acontece, a família vem a sofrer também. Então, eu falo assim, a gente acabou de cuidar de um quadro desse, um psicólogo, ele tem que já acolher a família e cuidar também. Porque a família vai começar a entender o que o idoso entendia. A gente começa a se colocar no lugar de uma pessoa idosa. Sim. Todos os casos de pessoas que passam por um psicólogo, por um psiquiatra, seja qual for dessas especialidades aí, a família é fundamental no tratamento, né? A pessoa não 100%. sai do buraco sozinha, né? É isso Não, que 100%. deixa bem claro. A gente está focando mais na questão dos idosos, mas isso em todas as áreas, né? Seja idoso, seja uma pessoa que tentou um suicídio, seja uma pessoa que é um dependente químico, se a família não abraçar aquela pessoa, não vai adiantar o tratamento, né? Não vai adiantar. Como fala, uma andorinha sozinha não faz verão, e realmente é o que acontece. Eu trabalho numa instituição, ILPI, então eu lido com idosos todos os dias, de várias maneiras, de várias formas. Quando eles chegam até aqui, o primeiro sentimento deles fui rejeitado pela minha família. Então, a gente tem que fazer um trabalho, igual eles assim, paparicar, entre aspas, mas tentar acolher eles de uma forma que ele se sente pertencente a essa nova família. Sim. Porque ele perde uma, entre aspas, não perde, a família está lá, mas ele sai do convívio dele para entrar em outro convívio, então a gente acaba agregando. Então, a importância é muito grande dos companheiros ir cumprimentar, acolher, tentar conversar, fazer parte. O acolhimento é 100%, tanto familiar como fora da família, porque às vezes o idoso não tem uma família, não teve filhos, não tem sobrinho, mas tem a sociedade que pode acolher, né? E é muito importante a gente fazer um trabalho em conjunto. Daniela, e hoje em dia, com essa correria que a gente vive, eu acho que fica claro por que a gente tem esses números altos, né? De suicídio entre os idosos, porque a vida está muito corrida, né? A gente não tem mais tempo que a gente tinha 10, 15 anos atrás de sentar e conversar com o idoso. Uma das coisas que eu mais gosto é de conversar com gente experiente, que a gente aprende muito numa conversa, né? Demais da conta. 80 anos, eu fico assim, eu nem falo, eu só ouço, porque só puxo o assunto, né? Porque é muito gostoso você ouvir as histórias de vida dele, né? E hoje, com a vida corrida que a gente tem no dia a dia, né? A gente acaba não tendo mais essas experiências, né? E imagina numa casa, então. Vamos imaginar que tem aí um casal e mais uma pessoa idosa que more com eles, né? O marido trabalha, a mulher trabalha, às vezes tem filhos para cuidar. O idoso realmente acaba ficando em segundo, às vezes em terceiro, em quarto plano, e às vezes fica lá encostadinho no seu cantinho, né?
ou lá na sua edícula, no fundo da casa, né, na casinha dos fundos. É o que acontece muitas vezes, né? O que é muito triste para o idoso. Sim. Esse sentimento para ele é devastador, porque ele tem em mente que eu contribuí para eles estar onde estão. E a minha retribuição agora? O que vão retribuir para mim? A contrapartida, qual que vai ser? É difícil o idoso aceitar. E realmente não aceitam, de fato. Eles convivem com aquilo, a gente tenta trabalhar de uma maneira que eles entendam, que também, assim, a gente dá de graça, a gente não pode ficar exigindo. Então, se você deu a vida a uma pessoa, você tem que deixá-la aí, ela tem que trabalhar, fazer a vida dela como você fez a sua. Isso a gente tenta trabalhar com ele, mas que a aceitação vem 100% é muito difícil. É muito difícil e não vem. A gente trabalha para eles poderem entender isso. Mas aceitar, realmente, eles não conseguem aceitar. Daniela, e como é que a gente muda esse cenário? Como é que a nossa sociedade pode colaborar para mudar esse cenário? É ficar mais atenta, é ouvir mais os idosos? O que a gente faz? Então, uma conversa boa, saber a real necessidade. O idoso entende que você precisa trabalhar, você precisa se manter. Mas você tem que sentar e conversar de adulto para adulto. Não é porque ele virou idoso, que ele virou uma criança, precisa de um cuidado, lógico. Cuidados paliativos vai para aquele idoso que usa uma fralda, que tem uma doença, uma dependência. Mas aquele que não, ele necessita que você senta com ele, que você explique, que você converse. Acaso não dá para a gente ficar 24 horas junto, eu vou precisar colocar você numa instituição ou deixar na casa de alguém, a gente vai revezando, mas explica o motivo, mas mostra para ele que você está lá presente, que você vai estar participativo, que as visitas vão ser feitas, que você vai saber horário de medicamento, que ele está precisando, que ele possa contar com você. Porque o que acontece é isso, a pessoa se sente que ela não pode contar com ninguém. Então, ela tem que se sentir pertencente, sim, inclui ele na sociedade, a gente dá um tratamento, sim, bom, de médicos, de alimentação, porque eu já falei, o custo é caro e eles não têm ganho para isso. Então, até nisso, a gente tem que ficar muito atento do que ele está precisando. Ele não gosta de incomodar. Idoso não gosta de incomodar. Às vezes você fala, mas ele faz coisa que chama atenção. Faz sim. Carência idoso tem, criança tem, adulto tem. Carência todo mundo tem. Mas muitas a gente tem que trazer para dentro. Muitas vezes ele se sente incômodo, né, Daniela? Ele acaba se sentindo incômodo, né? Sente. E é um sentimento muito triste para eles. Daniela, em conversa, assim, eles choram muito, desabafa, porque eles não gostam de contar para a família. Porque eles já sentem que está incomodando. Então, é um sentimento muito triste, muito duro para eles. A família observou que aquele idoso está num quadro desse aí, mudou o seu jeito de viver, de interagir ali com a família, de repente está mais amuado, mais quietinho no canto. O que a gente tem que fazer? É procurar um psicólogo, é procurar uma instituição que cuide de pessoas idosas? Qual seria o seu conselho aí? Qual seria o que a gente deveria fazer numa situação dessas? Primeiro, a escuta, para saber se pode contornar no ambiente dele ou se não pode. Se ele vê que realmente não está podendo e a família entende, tipo, eu não estou conseguindo dar a atenção que eu deveria dar, eu não estou conseguindo colaborar devido ao meu trabalho, à minha família. Eu acredito que, sim, instituição, o pessoal tem um certo preconceito por ser uma instituição. Mas instituição é um lugar onde a pessoa vai ter comida, remédio, banho, cama, amigos, recreação, médicos, fisioterapeuta, psicólogo. Então, tem uma ajuda ampla. Sim. Eu acho que, assim, se a família não dá conta, se ela não consegue, não é feio você procurar um meio que vai dar um suporte bom, um acolhimento bom para o idoso. Se a família dá conta, procura um terapeuta. Se precisar, uma avaliação psiquiátrica, porque também entra um pouco de demência, Alzheimer, no decorrer dessas idades, que precisa mesmo. E, assim, terapia em grupo é muito bom para idoso. Se a família conseguir, é muito gratificante. Eles entram na sociedade, fazem amizade com pessoas diferentes, conseguem trocar experiência, fatos do dia,
ideias novas, resgata memórias que traz felicidade. Então, terapia é muito bacana para idoso, sim. O pessoal não procura muito, mas é muito bacana para idoso. A gente tem uma visão preconceituosa mesmo, né? A questão que você falou aí dos lares, né? Do pessoal das instituições, né? Que cuidam de idosos, a gente tem um preconceito muito grande. A família abandonou, jogou ele lá, né? E não é assim, né? Claro que tem famílias que, infelizmente, abandonam realmente seus idosos. Isso a gente não pode fugir dessa realidade. Lógico. Mas tem famílias que não têm estrutura para cuidar do idoso, não consegue cuidar do idoso. E as instituições, eu vou falar das instituições de Guaranésia que eu conheço, né? Não conheço muito a fundo, mas conheço quem cuida, a gente sabe que são muito sérias e cuidam de uma forma muito carinhosa. Basta a gente passar ali pela rua, né? As três são para quem não é de Guaranésia, são perto uma das outras, né? E a gente vê o sorriso, né, no rosto do pessoal que está lá, né? O pessoal gosta de estar lá, você sente isso. Às vezes que eu tive a oportunidade de entrar na Santo Antônio, na São Vicente, ou então na outra São Vicente, a gente percebe a alegria, né, do pessoal ali, do pessoal chega e quer conversar com você, né? Agora com a pandemia é um problema, né, que a gente não pode chegar perto, a gente não pode conversar, né? Não, e eles sentem tanto isso também. E a gente vê que eles são bem tratados, né? A gente precisa de quebrar essa... Precisa. Preconceito que a gente tem, preconceito, né? Mesmo. Eu acho que assim, ele estando amparado, tendo uma cama, um banho com quem conversar, lógico que a família, mesmo ele institucionalizado, a família precisa participar, fazer visita, datas comemorativas, precisa sim, faz parte, eles necessitam disso. Mas assim, esse preconceito tem que acabar, porque não adianta você colocar lá para falar assim, não, ele está em casa, mas não dá suporte, não dá atenção, não dá o cuidado que ele merece, né, que é o cuidado merecido. Então... Daniela, e como o tema nosso aqui é suicídio, eu imagino que nessas instituições o índice praticamente não existe, porque existe esse cuidado e essa atenção especial na alimentação, na questão dos remédios. Percebe, né, quando, o seu Zé tá quietinho no cantinho ali, o que tá acontecendo, né? A gente já vai atrás ver, já entra com medicação se for o caso, aí já entra com uma conversa diferenciada. A gente está ligado nisso 24 horas, tanto a equipe de enfermagem, como os cuidadores, pessoal da faxina, tudo. Todos eles são ligados nisso o tempo todo, na instituição. Então seria, de repente, uma das saídas, seria procurar uma instituição também, Daniela, quando a gente percebe que a gente não está tendo condições de dar atenção devida a uma pessoa idosa dentro de casa, procurar uma instituição para que ela assuma essa... É isso mesmo, né? Assumir a responsabilidade de cuidar desse idoso? Sim, por que não? Se você não está tendo condição, se em casa ele vai ficar sozinho, ele não vai ter esse cuidado, precisa sim, por que não? Uma coisa tranquila, uma coisa normal. Eu falo, quando entra aqui, a pessoa vê o que é aqui realmente. Muito idoso chega aqui, nervoso, eu quero voltar para minha casa, eu quero ir embora. Mas aí fica uma semana aqui, aí já encontrou amigos, encontrou amores, fez várias descobertas, tá num mundo diferente do que era. Como você disse no comecinho da nossa conversa também, eu acho que um caminho muito interessante das famílias ficarem atentas e de repente já levarem os seus pais, os seus avós, é o CRAS, né? O CRAS faz um trabalho maravilhoso aqui no CCI, né? O CCI de Guaranésia é fantástico, né? Agora tá voltando depois da pandemia, né? A gente vê eles aí pela rua, na capoterapia, nas atividades. É a paixão, né? Isso é fantástico, né? Isso é importante. Fantástico. É muito importante. A autoestima deles tem que sempre estar ativa. Então, quando eles fazem esses grupos, a capoterapia, que resgata música, cantigas de roda, que eles gostam muito, e esse convívio que eles podem sentar e trocar experiência, de idade para idade, de acontecimento, para eles isso é fantástico, fantástico. É muito importante, é muito interessante. Quem tiver oportunidade, quem puder ir, vai, acompanha. Às vezes, está em casa, posso ir, leva no CRAS, faz, acompanha. É muito bacana, é muito importante. Isso ajuda demais o idoso. E a família também. Idoso feliz, família feliz.
Todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo feliz. Daniela, então, para a gente dar uma resumida aqui, o que a gente deve observar quando a gente tem um idoso em casa e a gente, de repente, fica preocupado aí com os nossos idosos? O que a gente deve ficar atento? O que muda no comportamento do idoso que pode levá-lo a cometer um suicídio, seja por falta de alimentação, por falta de não querer mais um medicamento? A gente deve, quais são os sintomas que aparecem ali que devem acender a nossa luz de alerta? Primeiramente, se ele não se interessa mais pelas coisas que ele se interessava antes. Se antes ele tinha prazer em assistir uma novela, ou, sei lá, jogar um baralho, ou sair visitar a família, a partir do momento que ele não sente mais prazer nas coisas que ele sentia antes, já é um indício. Lógico, a gente tem que resumir em vários acontecimentos. A alimentação, se ele não cuida muito bem da alimentação, se ele não se importa em se alimentar, mesmo que você entregue alimentação, ele não faz questão de se alimentar. O uso da medicação, se ele não faz uso da medicação, mesmo ele tendo possibilidade de fazer, também já é outro tipo de alerta. Então, assim, existe várias alertas. O estado depressivo, quando ele não quer conversar mais, quando ele se isola praticamente também, e a negação. Idoso, quando ele começa a negar muito, também é outro sinal que a gente tem que ficar muito atento. Tá, que tipo de negação? Vamos te dar um exemplo assim. Comprei tal coisa para você pôr hoje, vamos pôr uma roupa, a gente tem uma festa. Ah, não, eu não quero ir. Ah, você comeu? Ele falou, comeu. Mesmo você sabendo que ele não comeu, ele começa a mentir. Então, ele começa a negar para ele mesmo. Não, eu comi, eu me alimentei, mas você sabe que não. A negação dele mesmo, você tem que estar atento à negação dele. Tipo, vamos falar, negação não, mentiras. As mentiras que eles contam para ele mesmo. Então, você tem que ficar muito atento. Ah, eu comi, eu tomei, sim, eu fiz, sim, que a gente acha que é teimosia. Não é teimosia. É uma forma, ele não quer te deixar triste, ele não quer sentir que você está sendo prejudicado pela atitude e escolha dele. Então, essas formas são as formas que a gente tem que ficar mais atento. Identificamos um desses sintomas aí que você mencionou. Aqui em Guaranés a gente tem o centro de psicologia, né? A gente já leva direto para o centro de psicologia, nas cidades que tem o CAPS, a gente já leva direto para o CAPS. Qual que é o procedimento a partir que a gente note um desses sintomas, Daniela? Então, a primeira é a conversa. Se dentro da conversa não resolver, aí já pode sim levar no centro de psicologia, passar com o psiquiatra, que às vezes medicação também ajuda. E eu acho que sim, o CAPS vai ter que ser um encaminhamento, né? Eu acredito que assim, dependendo da situação que ele esteja, aí eles podem encaminhar para um CAPS. Mas de primeira mão, uma conversa franca, e se perceber que não surtiu os resultados, então procuro uma ajuda no centro de psicologia, como você mesmo disse, ou até mesmo de um psiquiatra, que aí entra a medicação, com a terapia, a gente consegue dar uma ajudada, uma levantada nele. Essa conversa que a gente deve ter com o idoso, eu já vi psicólogos falando assim, não, a gente deve conversar, jogar claro, jogar limpo, mas já ouvi de psicólogos também que a gente deve ter muito cuidado com essa conversa, porque às vezes a gente meio que pega as nossas experiências e tenta colocar como experiências do idoso, que não são as mesmas, né? Cada um vive um mundo, vive um universo, né? Às vezes a gente pegar, mas isso daí, não, isso aí é coisa à toa, já aconteceu isso comigo, já aconteceu isso com meu avô, não, esquece, isso aí não é nada não. Exemplificar e minimizar esses problemas é errado, né? Sim, lógico. Cada ser humano é individual. Então, assim, às vezes o que é certo para mim não é certo para você, o que faz sentido para mim não faz para você. Então, a gente não pode usar isso como coletivo. Ah, eu já tive isso. Ah, eu já senti dor nessa perna. O que me ajudou foi tal medicamento. Tá, às vezes, é um exemplo, essa dor na tua perna é por conta de um músculo, ou então por conta de uma veia. A gente nunca sabe a origem real do problema. Então, eu falo assim, quando a gente fala de uma conversa franca, é uma escuta muito boa. Sim, ouvir mais do que falar, né? Isso. Né? Quando eu falo uma conversa, é sentar, escutar o que ele tem para te falar, para ver se ele consegue. Se você não conseguir nada nessa conversa, então você precisa de uma ajuda de um especialista, né? No caso de um profissional.
Aí ele vai conseguir fazer essa escuta diferenciada e ter essa conversa. Perfeito. Daniela, curiosidade agora a teu respeito. Por que você se interessou pela psicologia e por que você se interessou por essa linha de cuidar de idosos, de entender mais a mente do pessoal que chegou aí na melhor idade? Então, a psicologia, eu falo assim, tenho muitos amigos que sempre procuram, Dani, eu preciso de tal coisa, Dani, eu preciso de tal coisa. Eu acredito assim, a minha infância fez eu optar pela psicologia, porque eu sou mais nova de irmãos mais velhos, então assim, eu não tinha com quem conversar muito, a conversa era muito diferente, então muita coisa que eu passei na minha infância, na minha adolescência, eu passei sozinha ou com amigos. Entendi. E eu sempre quis tentar ajudar alguém, como alguém me ajudasse também, me ajudou muito, as pessoas me ajudaram. Só que eu queria saber como fazer, de uma forma que realmente fosse mais profissional, que desse um resultado bom. Então, eu procurei a psicologia mais por mim mesma. Acho que, geralmente, a maioria procura a psicologia um pouco para se entender também. Mais por mim mesma, E essa linha de idosos, foi casual? Aconteceu pela sua profissão? O que foi? Então, eu sou apaixonada, eu atendo idosos, crianças, adultos, não tem diferença. Sou apaixonada em crianças. Minha maior paixão é criança. Tenho sobrinhos, então a gente vai se apegando, vai vendo como cresce. Mas coincidiu de eu vir parar numa instituição, não como psicóloga. Coincidiu de eu vir trabalhar numa instituição. E convivendo com eles, o amor só foi aumentando. Então, quando eu entrei, que eu vi que tinha gente assim, com começo de depressão, que foi sendo tratada, a gente foi vendo os resultados bons, a alegria que trouxe, aí isso vai te motivando mais, a querer mais, e querer mais, e querer mais. Então, a minha paixão pelo idoso também surgiu porque eu, por acaso, caí numa instituição, não como psicóloga, e eu amei demais, e amo demais, amei demais conviver com idosos. É genial, eu acho assim, quem convive, você pode perguntar para quem trabalha, é genial conviver com idosos. Não, a gente percebe, eu percebo isso, quando às vezes a gente tem alguma ação, recentemente agora a gente estava fazendo um evento no Estação 33, e numa das saídas do Estação 33 eu tive que ir na sede ali do Lar São Vicente, e você vê a alegria do pessoal trabalhando, né, a gente percebe, nossa, é muito divertido, né, o pessoal brincando, né, é muito, muito bacana, a gente percebe essa harmonia que existe entre todos ali. É uma alegria muito grande, é um ganho para eles, sim, mas eu acredito que seja um ganho maior para a gente. Nossa, não tem comparação, é muito gostoso. Aí surgiu essa minha paixão, mas assim, ajudar ainda é a minha paixão. Tanto idoso, como criança, como adulto, adolescente, a gente sempre tenta fazer o melhor, né? Dar o melhor, fazer o melhor. Perfeito, qualquer dia eu vou te chamar aqui para a gente discutir esse assunto. Será que isso de ajudar, porque quando a gente ajuda, a gente recebe em dobro, né, na verdade, né? Sim. Será que é egoísmo da nossa parte, então? Uma questão para a gente discutir num outro programa, viu, Daniela? Pode ser. Eu acredito que não, mas pode ser, a gente pode discutir, né? Por que não? Daniela, obrigado pela tua participação, adorei o bate-papo. Eu que agradeço de coração. Espero que a gente tenha conseguido ajudar, né, as pessoas. Se a gente conseguir ajudar uma pessoa, pelo menos, uma família, pelo menos, nosso trabalho já foi feito no programa de hoje. Só da família saber que não precisa se preocupar com preconceito, com opiniões, ela conseguir entender que, às vezes, o melhor é se institucionalizar um idoso, para mim, já está 100%. Sim, para mim já tira o sofrimento do idoso e da família também. Para mim também. Daniela, valeu, brigadão, viu? Foi um prazer. Eu que agradeço de coração. Prazer foi meu. Tchau, tchau. Tchau, com Deus. Expresso Cast. Aqui na Droga Nossa tem farmácia popular. Vem pra cá, vem pra cá. Vem na Droga Nossa economizar. Vem pra cá, vem pra cá. Entregue em sua casa e aceita o seu cartão. Droga Nossa é a melhor opção. Droga Nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555-1606. Droga Nossa.
promoção Poupança Premiada do Sicoob tá com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada R$200 depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Sicoob, faça parte. E assim, encerramos a edição de hoje do nosso Expresso Cast. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Se inscreva em nosso canal no YouTube, siga a nossa página no Facebook, siga o nosso perfil no Instagram. Se você ainda não faz parte da nossa lista de transmissão, se não recebe o programa aí no seu celular, mande o seu nome para o contato que aparece na descrição desse vídeo, que a gente vai adicionar você na lista de transmissão. Se você também não faz parte de um dos grupos do Expresso no WhatsApp, você está ficando para trás, está ficando sem informação de qualidade. Faça parte dos grupos do Expresso no WhatsApp. O link para entrar em um dos nossos grupos está também aqui na descrição do vídeo. Foi muito bom ter a sua companhia, foi muito bom poder interagir com você neste programa e até a nossa próxima edição. Valeu!